Quanto precisa para sumir da vida do meu marido? As notas caíram no chão da minha própria sala como um cuspe na minha cara. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há 40 anos, despertou naquele momento. Meu nome é Marlene. Tenho 67 anos. Esta é a história de como um envelope lacrado transformou arrogância em terror. E de como, às vezes, o silêncio é a vingança mais ensurdecedora que existe. Eu estava com as mãos na massa, literalmente, amassando a carne moída pro escondidinho que meu Samuel amava desde criança. Era domingo 11h30 da manhã, e o cheiro de alho e cebola refogados subia da panela enquanto o sol de março entrava pela janela da cozinha. Ouvi a porta da sala se abrir. "Sogra, precisa falar com a senhora." A voz da Thaís, fria, sem o Dona Marlene que ela usava quando tinha visita por perto, sem o sorrisinho falso que ela ensaiava para as fotos do Instagram. Limpei as mãos no avental bordado, aquele com flores amarelas que minha mãe me deu no meu casamento. Respirei fundo. O coração já estava acelerado, daquele jeito que acelera quando a gente sente que algo ruim vem vindo, mas a gente ainda se agarra na esperança de estar enganada. Entrei na sala e a cena me cortou como vidro. Thaís estava de pé, bem no centro do ambiente, de braços cruzados, vestida com aquele conjunto bege de linho caro que ela tinha comprado com o cartão do Samuel. Os cabelos lisos caindo perfeitamente nos ombros, as unhas feitas, o batom vermelho impecável. Ela parecia uma executiva prestes a demitir alguém. E do lado dela, afundado no sofá de couro que eu e Antônio compramos há 20 anos, estava meu filho, meu Samuel. 38 anos, 1,80 m de altura, arquiteto formado, mas naquele momento parecendo um menino de 10 anos que aprontou alguma e estava esperando o castigo. Os ombros curvados, as mãos entrelaçadas, nervosas. O olhar fixo no chão, como se o piso de madeira fosse a coisa mais interessante do mundo. Meu estômago embrulhou. "Que foi, minha filha?" Tentei manter a voz firme, mas saiu um fio fino de voz que tremia nas beiradas. Thaís suspirou, daquele jeito dramático que ela fazia quando queria parecer que estava cansada de mim, sobrecarregada pela minha existência. Ela abriu a bolsa de couro legítimo, uma Prada que eu mesma ajudei a pagar quando deu aquele chilique de aniversário, e tirou algo de dentro, um maço grosso de notas de 50 e de 100 reais, amarrado com um elástico vermelho. Por um segundo, fiquei sem entender. Então ela fez um gesto largo, teatral, e jogou o dinheiro no chão. As notas se espalharam pelo tapete persa que eu bordei durante 2 anos inteiros, ponto por ponto, enquanto o Antônio estava internado fazendo quimioterapia. Cada flor daquele tapete tinha uma lágrima minha costurada junto, e agora estava coberto de dinheiro. Dinheiro jogado como se fosse lixo, como se eu fosse lixo. "Quanto a senhora precisa para sumir da vida do meu marido?" As palavras saíram da boca dela devagar, mastigadas, cheias de veneno. Senti minhas pernas bambearem. Segurei na borda da poltrona. "Quanto, Dona Marlene? Para parar de grudar no Samuel como se ele ainda fosse criança? Para ir morar num lugar só da senhora, bem longe daqui, e deixar a gente viver em paz? Ter privacidade? Construir nossa vida sem a sogra pendurada no pescoço?" Cada palavra era uma bofetada, mas eu ainda não conseguia acreditar. Olhei para o meu filho, esperando que ele levantasse, que dissesse que aquilo era um absurdo, que colocasse a mulher dele no lugar, que me defendesse. Mas Samuel continuou olhando para o chão. As mãos dele tremiam. "Samuel!" Minha voz saiu rouca. "Você vai deixar ela falar assim comigo?" Ele engoliu seco. Apertou os dedos uns contra os outros até os nós ficarem brancos. Então, finalmente, ergueu o olhar para mim. E o que vi naqueles olhos me destruiu mais que qualquer palavra da Thaís. Vi vergonha, vi covardia, vi um homem que eu não conhecia. "Mãe", ele sussurrou, talvez seja melhor mesmo. A gente precisa de espaço de verdade, para ser um casal, para crescer. A senhora sempre foi muito presente, muito grudada. A palavra entrou no meu peito como uma lâmina enferrujada. Eu, que acordei às 5 da manhã durante 20 anos para fazer marmita para ele levar para o cursinho. Eu, que vendi minha aliança de ouro para pagar a faculdade particular quando a bolsa não cobriu tudo.
Eu, que fiquei 3 noites sem dormir quando ele teve pneumonia aos 15 anos, sentada na cadeira do hospital, segurando a mão dele enquanto ele delirava de febre. Eu, que apoiei quando ele quis largar o emprego fixo no escritório para trabalhar como autônomo, mesmo sabendo que ia ser arriscado. Eu, que recebi essa nora de braços abertos, fiz chá de panela, ajudei a mobiliar o apartamento que eles alugaram antes de virem morar aqui. Grudada, Thaís deu um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar o jogo. A senhora é inteligente, dona Marlene. Deve entender que a presença da senhora aqui está atrapalhando. Samuel precisa ser homem da casa dele, não filho da mamãe. Senti uma onda de calor subir do pescoço até a raiz do cabelo. Meus olhos arderam, mas eu não ia chorar na frente dela. Não ia dar esse gostinho. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Então me abaixei. Devagar, com as costas doendo daquela dor que a gente sente quando a humilhação pesa mais que qualquer artrose, comecei a pegar as notas do chão, uma por uma. O papel estava gelado nos meus dedos. Nota de 50, nota de 100, nota de 50, outra de 100. Fui juntando, dobrando, organizando. O silêncio da sala era tão pesado que eu conseguia ouvir a respiração deles. Conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede que o Antônio trouxe da Alemanha numa viagem de negócios em 1993. Juntei todas as notas, guardei no bolso do avental. Senti o peso ali, pressionando minha barriga. Então me levantei, bem devagar, alisando o avental, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Olhei nos olhos da Thaís. Ela estava triunfante, sorrindo abertamente agora, os dentes brancos e perfeitos, reluzindo. Olhei para o Samuel. Ele desviou o olhar. E saí. Saí sem dizer uma palavra. Subi as escadas até o meu quarto no 3º andar. Cada degrau era uma montanha. As pernas pesavam toneladas. Entrei, fechei a porta devagar, e foi só então que meu corpo desmoronou. Sentei na beirada da cama. A cama de casal onde dormi 40 anos ao lado do Antônio e mais 12 sozinha depois que ele se foi. As lágrimas vieram. Vieram quentes, violentas, molhando o avental, molhando minhas mãos, molhando o chão de taco que eu mesma encerei ontem de manhã. Aquela casa tinha 3 andares. Cada tijolo, cada porta, cada janela tinha sido colocada com o suor meu e do meu marido. Nós compramos esse terreno em 1982, quando não passava de mato e entulho, num bairro ainda sem asfalto em São Paulo. Construímos aos poucos. Antônio trabalhava de dia na metalúrgica e à noite ajudava o pedreiro. Eu fazia faxina em 3 casas para juntar dinheiro para o material. Samuel nasceu quando a casa ainda não tinha reboco. Ele deu os primeiros passos nesse chão. Aprendeu a andar de bicicleta no quintal lá atrás. E agora ele ficou calado enquanto aquela mulher me humilhava. Peguei o retrato do Antônio na cabeceira. O vidro estava empoeirado. Limpei com a barra do avental. Ele sorria na foto, com aquele sorriso torto que me conquistou quando eu tinha 17 anos. Antônio, o que eu faço agora? Sussurrei para a foto. O que eu faço com um filho que me trocou por uma mulher dessas? Mas foto não responde. E Antônio estava embaixo da terra há 12 anos, no cemitério da Consolação, na gaveta número 342. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta arder, até o peito doer de tanto soluçar. Então dormi. Dormi vestida, com o avental sujo de lágrimas, abraçada no travesseiro, que ainda tinha o cheiro do perfume do Antônio, guardado na fronha que eu nunca troquei. Quando acordei, era madrugada. 3h15 da manhã, marcava o relógio do criado mudo. A casa estava em silêncio absoluto. Aquele silêncio pesado de casa grande e vazia. Levantei, lavei o rosto na pia do banheiro. A água fria batendo na pele inchada de tanto chorar. Olhei para o espelho. Uma mulher de 67 anos me encarava de volta. Cabelos grisalhos desarrumados, olhos vermelhos, rugas fundas ao redor da boca. Mas tinha algo diferente naquele olhar. Algo que não estava lá ontem. Desci até a cozinha. A panela do escondidinho ainda estava em cima do fogão. A carne já azeda, as moscas rondando. Joguei tudo no lixo. Lavei a panela. Coloquei água para ferver. Preparei um café bem forte, daqueles que o Antônio dizia que acordava até defunto. Sentei à mesa da cozinha, aquela mesa de madeira maciça, onde tomamos milhares de cafés da manhã em família.
E comecei a pensar com clareza, com frieza. Lembrei da minha mãe, Dona Judite, viúva aos 50, quando meu pai morreu num acidente de caminhão. Ela ficou com 4 filhos para criar e nenhum centavo no banco, mas não se entregou. Abriu um armazém, trabalhou 16 horas por dia, enfrentou fornecedor que não queria vender fiado para a mulher, enfrentou cliente que tentava passar a perna, enfrentou a vida de peito aberto e venceu. Lembrei de quantas vezes eu mesma enfrentei gente que me subestimou. O gerente do banco que não queria me dar o empréstimo porque eu era mulher. O inquilino que achou que não ia pagar aluguel porque a proprietária era só uma velhinha. O despachante que tentou me cobrar o triplo porque achou que eu não entendia de documentação. Eu não era fraca, eu só estava cega. Cega de tanto amor de mãe que me fez não enxergar quem meu filho tinha se tornado, ou quem ele sempre foi e eu não quis ver. Naquele café da madrugada, sozinha na cozinha da minha casa, eu tomei uma decisão. Eu não ia desmoronar. Eu não ia implorar. Eu não ia sumir para facilitar a vida deles. Eu ia fazer algo muito pior. Ia fazer eles descobrirem que subestimaram a pessoa errada. Mas me conta, se fosse você no meu lugar, o que faria depois de alguém jogar dinheiro no seu chão? Aceitaria calada ou reagiria? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Nos 3 dias seguintes, eu me tornei um fantasma dentro da minha própria casa. Acordava cedo, tomava café sozinha, subia para o meu quarto, ouvia os 2 andando por aí, conversando baixo, a Thaís dando risada ao telefone, o Samuel trabalhando nos projetos dele no escritório do 2º andar. De vez em quando, ele batia na minha porta. Mãe, posso entrar? Eu não respondia. Ficava deitada, olhando para o teto, contando as manchas de umidade que começavam a aparecer no canto esquerdo. No 4º dia, levantei diferente. Tomei um banho demorado, daqueles banhos de água bem quente que fazem a pele ficar vermelha. Passei creme hidratante que estava na prateleira do banheiro desde o Natal. Sequei o cabelo. Escolhi uma roupa decente na frente do guarda-roupa, não o vestido velho de andar em casa. Uma calça jeans que ainda me servia, uma blusa branca de manga comprida, um cardigã azul. Coloquei os brincos de pérola que o Antônio me deu nos nossos 25 anos de casamento. Olhei para o espelho e vi uma mulher. Não uma vítima. Uma mulher. Desci as escadas com a cabeça erguida. Passei pela sala onde os 2 estavam tomando café, a Thaís mexendo no celular, o Samuel comendo torrada com geleia. Eles olharam para mim surpresos. Vou sair, falei. Simples assim, sem explicação, sem pedir licença. Peguei a bolsa e as chaves do carro, aquele Chevrolet Onix branco que eu comprei usado há 3 anos, e saí portão afora. Dirigi sem destino certo por uns 20 minutos. Até que parei em frente à academia do bairro. Aquela academia que eu tinha frequentado por anos e abandonado quando o Samuel se casou e trouxe a Thaís para morar comigo, porque eu achava que precisava estar sempre em casa para cuidar deles, para fazer comida, para lavar roupa, para ser útil. Entrei. O rapaz da recepção me reconheceu. Dona Marlene, fazia tempo. Vai voltar? Vou. Renovei a mensalidade. Coloquei o tênis de caminhada que estava no porta-malas, aquele que eu usava quando ia ao parque, e fui para a esteira. Caminhei devagar no começo. As pernas estavam enferrujadas, mas a cada passo sentia algo se soltando dentro de mim, como se cada passada na esteira fosse deixando para trás um pedaço daquela dor. Depois da academia, passei no salão de beleza. Cortei o cabelo, tirei uns 3 dedos de comprimento, fiz luzes loiras para disfarçar os fios brancos. A cabeleireira, Dona Sônia, uma senhora alegre que me atendia há anos, ficou encantada. Ficou linda, Marlene. Parece que rejuvenesceu 10 anos. Fiz as unhas. Esmaltei de vermelho. Vermelho vivo, cor de vida. Almocei num restaurante por quilo sozinha, sentada numa mesa perto da janela, vendo o movimento da Avenida Paulista. Pedestres apressados, carros buzinando, ambulantes vendendo água e guarda-chuva. A vida acontecendo lá fora, enquanto eu estava me enterrando em casa. À tarde, liguei para Dona Lourdes, minha vizinha e melhor amiga há 30 anos. A mulher que segurou minha mão no velório do Antônio, que me levou chocolates quando eu fiquei de cama com dengue, que me ouviu chorar tantas vezes. Lourdes, aceita tomar um café amanhã? Aceito, benzinho. Estava morrendo de saudade. Você sumiu desse mundo. Marcamos para o dia seguinte, numa confeitaria do centro que servia torta de morango divina.
Voltei para casa no final da tarde. Quando entrei, a Thaís estava na sala assistindo TV. Ela me olhou de cima a baixo, reparou no cabelo, nas unhas, na roupa. Franziu a testa, mas não disse nada. Samuel apareceu na escada. Mãe, você está diferente. Estou, respondi e subi para o meu quarto. As semanas seguintes foram assim. Eu acordava, me arrumava, saía. Academia, caminhadas no Parque Ibirapuera, encontros com amigas que eu tinha negligenciado. A Dona Lourdes me arrastou para um chá beneficente da igreja e lá conheci gente nova. Dona Maria, que ficou viúva recentemente e também estava reconstruindo a vida. Seu Osvaldo, um senhor de 70 anos que contava piadas horríveis, mas fazia a gente rir. Ivone, uma ex-professora aposentada que dava aulas de crochê de graça no salão comunitário. Eu voltei a viver, voltei a sorrir. E o mais estranho, eu me sentia mais leve, mais livre. Como se aquele peso de ficar servindo, cozinhando, limpando, cuidando de 2 adultos plenamente capazes tivesse sido tirado dos meus ombros. Uma manhã, estava tomando café na cozinha quando o Samuel desceu. Ele tinha olheiras fundas, parecia que não estava dormindo bem. Mãe, a gente precisa conversar. Olhei para ele por cima da xícara. Sobre aquele dia. Eu me senti mal. A Thaís exagerou. Eu não devia ter ficado quieto. Bebi mais um gole de café. Estava amargo, exatamente como eu gostava. Samuel, você é adulto, fez sua escolha. Mas eu não quero que a senhora fique assim, distante. Distante? Ri. Mas era uma risada sem alegria. Filho, eu estou vivendo, coisa que não fazia mais. Ele ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Então Thaís apareceu, já toda arrumada, maquiada, pronta para sair para algum lugar. Amor, vamos? Vamos perder a hora. Samuel olhou para mim, depois para ela e saiu. Terminei meu café em paz, mas a paz não duraria muito, porque no 15º dia depois daquela humilhação na sala, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Marlene? A voz era feminina, jovem, hesitante. Sim, quem fala? É a Júlia. Meu coração deu um pulo. Júlia, a ex-namorada do Samuel. Aquela menina doce, de cabelos cacheados, que namorou meu filho por 4 anos. Aquela que almoçava aqui em casa todo domingo, que me ajudava a lavar a louça, que me chamava de minha segunda mãe. Aquela que o Samuel largou do dia para a noite quando conheceu a Thaís numa festa de arquitetura. Júlia chorou tanto, mas era uma menina de fibra. Seguiu em frente, se formou em psicologia, hoje trabalhava numa clínica no Itaim. Júlia, minha filha, que surpresa! Dona Marlene, eu preciso te contar uma coisa. Posso te ver pessoalmente? É sério. O tom dela me deixou alarmada. Claro, filha. Quando? Hoje? Tenho um café na Oscar Freire, perto da clínica onde trabalho. O Grão Especial. Consegue ir às 4 da tarde? Consigo. Desliguei o telefone com o coração acelerado. O que Júlia tinha para me contar? Às 4 em ponto, eu estava entrando no café. Era um lugar pequeno, cheirando a café fresco e pão na chapa. Júlia já estava lá, sentada numa mesa no canto, mexendo nervosamente numa xícara de cappuccino. Quando me viu, levantou. Nos abraçamos. Ela estava mais magra, mais madura, mas os olhos continuavam os mesmos, olhos bondosos. Sentamos. Dona Marlene, antes de mais nada, eu pensei muito antes de ligar para a senhora. Mas eu não conseguiria viver em paz comigo mesma se não contasse. Contar o quê, filha? Júlia respirou fundo. Então pegou o celular, desbloqueou e colocou na mesa, na minha frente. Lê isso. Eram prints de conversas de WhatsApp. Comecei a ler, e meu sangue gelou. A primeira conversa era entre a Thaís e uma tal de Fernanda. As mensagens tinham data de 3 meses atrás. Thaís, Fer, tô te falando, aquele casarão vale muito. Já pesquisei. Pelo menos 3,5 milhões. Fernanda, caraca, e a sogra? Thaís, aquela velha gagá não vai nem perceber. O Samuel é muito mole, faço o que quero com ele. Já tô levando ele em consulta com um psiquiatra amigo meu, vou conseguir um laudo dizendo que ela tá com demência. Aí a gente interdita ela, assume os bens e vende tudinho. Fernanda, mas ela parece super lúcida. Thaís, é tudo fachada. Ela fica o dia inteiro grudada no filho, fazendo comidinha, lavando roupa. É patético. Uma louca carente. Vai ser fácil. Minha mão tremeu.
Continuei lendo. Thaís, já falei com o Paulinho, aquele corretor que te indiquei. Ele disse que se a gente vender a casa e comprar um AP novo em Moema, ainda sobra 1 milhão para investir. Fernanda. E o Samuel aceita isso? Thaís. Ele nem sabe dos detalhes ainda, Keke. Mas ele faz o que eu mando. Ele tem tesão por mim. Eu controlo ele todinho. Senti náusea. Júlia tocou minha mão. Tem mais. Rola a tela. A segunda conversa era da Thaís com alguém chamado Despachante Robson. Thaís. Oi, o Marcos me indicou. Preciso de um serviço delicado. Tem uma procuração que precisa ser agilizada. Despachante Robson. Que tipo de agilização? Thaís. A assinatura da pessoa não está perfeita. Precisa de uns ajustes. Você faz? Despachante Robson. Depende do valor. Thaís. 5 mil. Mas tem que ficar perfeito. É para vender um imóvel de alto valor. Meu estômago revirou. Aquela desgraçada estava planejando falsificar minha assinatura. Júlia, como você conseguiu isso? Júlia suspirou. Fernanda é minha prima. A gente sempre foi próxima. Ela ficou enojada com a Thaís e me mandou os prints. Ela disse que não aguenta mais ser amiga de uma pessoa assim. Respirei fundo, tentando processar. Tem mais? Tem. Júlia abriu outra sequência de imagens. Era um documento fotografado. Uma procuração. Com meu nome. Com uma assinatura que tentava imitar a minha, mas que era claramente falsa. Qualquer perito veria. Essa foto a Thaís mandou para Fernanda rindo, dizendo que em breve ia estar rica. Olhei para Júlia. E o Samuel? Ele sabe disso? Júlia balançou a cabeça. Não sei ao certo, mas tem isso aqui também. Mais prints. Dessa vez, uma conversa da Thaís com um número salvo como Dr. Henrique. Thaís. Doutor, sobre o laudo da minha sogra. Doutor. Henrique. Olha, Thaís, eu examinei a senhora rapidamente naquela consulta que você marcou e, sinceramente, ela não apresenta sinais de demência. Pelo contrário, está totalmente lúcida. Thaís. Mas, doutor, o senhor não pode fazer um laudo mais flexível? Eu posso compensar financeiramente. Doutor Henrique. Você está me pedindo para falsificar um documento médico? Thaís. Não é falsificar. É interpretar de forma mais ampla. Doutor Henrique. Não vou fazer isso. E sugiro que você esqueça essa ideia, porque isso é antiético e ilegal. Tenha um bom dia. A Thaís tinha tentado subornar um médico. Minha cabeça estava girando. Era muita informação, muita maldade, muita podridão. Júlia, eu não sei nem o que dizer. Júlia segurou minhas mãos. Dona Marlene, a senhora precisa se proteger. Essa mulher é perigosa, ela não vai parar. Fiquei ali sentada, olhando para os prints, sentindo uma mistura de raiva, nojo e, estranhamente, uma clareza gelada. Então levantei. Abracei Júlia forte. Obrigada, minha filha. Você salvou minha vida. A senhora vai ficar bem? Olhei nos olhos dela. Vou ficar mais que bem. Voltei para casa dirigindo no piloto automático, a cabeça fervilhando de pensamentos. Quando cheguei, subi direto para o meu quarto. Tirei os prints que Júlia tinha me enviado por e-mail. Imprimi tudo. Então peguei o telefone e liguei para um número que eu não discava há uns 2 anos. Doutor Maurício? É a Marlene. Preciso marcar uma reunião urgente com o senhor. Doutor Maurício Campos era o advogado da minha família há mais de 20 anos. Foi ele quem fez a escritura da casa, quem organizou a papelada do inventário quando o Antônio morreu. Um homem sério, de uns 65 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, sempre de terno azul marinho. No dia seguinte, às 9 da manhã, eu estava sentada no escritório dele, na Avenida Faria Lima. O lugar cheirava a livros velhos e café forte. Coloquei todos os prints em cima da mesa dele. Maurício, preciso que você leia isso com atenção. Ele colocou os óculos e começou a ler. A expressão dele foi mudando, as sobrancelhas franzindo, a boca apertando. Quando terminou, ele tirou os óculos e olhou para mim. Marlene, isso é gravíssimo. Tentativa de fraude, falsificação documental, tentativa de suborno. Essa mulher pode ser processada criminalmente. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero fazer. Você tem certeza? Vai envolver seu filho também. Ele pode estar cúmplice. Pensei no Samuel, no meu menino, no homem covarde que ele se tornou. Tenho certeza. Meu filho escolheu o lado dele naquele dia quando ficou calado. Agora eu escolho o meu.
Dr. Maurício respirou fundo. Certo. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, precisamos de provas oficiais. Essas conversas são um começo, mas precisamos de mais. Vou rastrear as movimentações bancárias dela. Vou ver se conseguimos cópia desse documento falsificado. E você vai fazer uma coisa importante. O quê? Vai marcar exames médicos completos, avaliação neurológica, psiquiátrica, cognitividade, tudo registrado em cartório com data reconhecida, para provar, sem sombra de dúvida, que você está em plena capacidade mental. Faço hoje mesmo. Passei os 15 dias seguintes numa operação silenciosa. Enquanto em casa eu fingia normalidade, por fora eu estava montando um dossiê completo. Marquei consulta com o Dr. Alberto Mendes, neurologista renomado da USP. Fiz ressonância magnética do cérebro, tomografia, testes de memória, de cognição, de raciocínio lógico. Passei 3 horas respondendo perguntas, resolvendo quebra-cabeças, lembrando sequências de números. O Dr. Alberto foi categórico no laudo. Paciente apresenta capacidade cognitiva plenamente preservada, compatível com idade cronológica, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer déficit neurológico. Memória de curto e longo prazo excelentes. Raciocínio lógico e abstrato preservados. Levei o laudo no cartório e registrei com firma reconhecida e data oficial. Dr. Maurício, enquanto isso, trabalhou nos bastidores. Ele tinha contatos bons. Conseguiu acesso aos extratos da conta conjunta do Samuel com a Thaís. E o que descobrimos me fez tremer de raiva. Nos últimos 8 meses, a Thaís tinha desviado R$ 243.780 da conta conjunta para uma conta pessoal só dela. Transferências de 10, 15, 20 mil por vez, sempre com justificativas vagas, investimento, aplicação, poupança, mas o dinheiro estava indo para a conta dela, sozinha, sem o Samuel saber. O dinheiro que meu filho ganhava suado, fazendo projetos de arquitetura, trabalhando até tarde, estava sendo roubado pela própria esposa. Mas tinha mais. Dr. Maurício conseguiu descobrir que a Thaís já tinha consultado 3 corretores de imóveis diferentes, pedindo a avaliação da minha casa. A avaliação média tinha ficado em R$ 3.600.000. Ela já tinha até apartamento escolhido em Moema, um apartamento de R$ 2.400.000. O plano era vender minha casa, comprar o apartamento e embolsar R$ 1.200.000. E quanto ao médico, Dr. Maurício conseguiu contato com o Dr. Henrique Costa, o psiquiatra que a Thaís tinha tentado subornar. Ele confirmou tudo. Disse que ficou chocado com a abordagem dela e que estaria disposto a testemunhar, caso necessário. Inclusive, ele gravou a consulta, como fazia com todos os atendimentos por questão de segurança profissional. Tínhamos a gravação. A voz da Thaís oferecendo R$ 50.000 por um laudo falso. R$ 50.000 para destruir minha vida. Quando o doutor Maurício me mostrou tudo organizado numa pasta preta, com divisórias, cada prova catalogada, cada documento autenticado, senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. Marlene, Dr. Maurício me olhou sério. Com isso aqui, a gente consegue fazer ela pagar. Criminalmente e civilmente. Mas eu preciso que você tenha certeza. Seu filho vai sofrer com isso. O casamento dele vai acabar. A vida dele vai virar de cabeça para baixo. Olhei para a pasta, para todos aqueles documentos, para a prova de que meu filho tinha se casado com uma víbora. Maurício, meu filho já sofreu quando escolheu ela. Agora ele vai sofrer as consequências da escolha dele. Mas dessa vez, quem vai proteger sou eu. Eu mesma. Então vamos executar. Como? Ele sorriu. Um sorriso fino. Você vai convidar os dois para uma reunião. Aqui em casa. Um almoço. Algo informal. Diz que quer fazer as pazes. Que pensou melhor sobre tudo. Eles vão desconfiar. Vão. Mas a ganância da Thaís é maior que a desconfiança. Ela vai achar que você está se rendendo. E vai vir. E aí? Aí você apresenta as provas, na frente dos dois. E dá um ultimato. Voltei para casa com o coração batendo forte. Cheguei na hora do jantar. Os dois estavam na cozinha, a Thaís fazendo uma salada. Mal feita, por sinal, alface murcha. O Samuel esquentando lasanha congelada. Boa noite, falei, com voz tranquila. Eles se viraram, surpresos. Eu raramente jantava com eles ultimamente. Mãe, quer jantar com a gente? Samuel perguntou, esperançoso.
Não, obrigada. Mas queria falar com vocês. Thaís cruzou os braços. Sobre? Respirei fundo. Sorri. Um sorriso que não chegava nos olhos. Sobre a gente. Eu pensei muito nessas últimas semanas. E acho que vocês tinham razão. Eu estava sendo muito presente. Grudenta, como vocês disseram. Samuel abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Eu queria propor uma coisa. Um almoço. Domingo. Aqui em casa. Eu preparo. A gente conversa com calma. Resolve tudo de uma vez. Como adultos, o que vocês acham? Thaís e Samuel se entreolharam. Ela parecia desconfiada. Mas então, um sorrisinho se formou no canto da boca dela. Acho uma ótima ideia, sogra. Samuel? Meu filho assentiu, aliviado. Sim, mãe. Ótima ideia. A gente precisa resolver isso. Então está combinado. Domingo, meio-dia. Subi para o meu quarto. Fechei a porta. E pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Os próximos dias foram uma preparação meticulosa. Limpei a casa inteira. Cada cômodo. Tirei o pó dos móveis, encerei o chão, lavei as janelas, deixei tudo impecável. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia. Aquela casa era minha e ia brilhar. Comprei flores frescas, lírios brancos, coloquei num vaso no centro da mesa da sala de jantar. Preparei comida, não qualquer comida, um banquete. Bacalhoada, arroz de polvo, batatas ao murro, salada caprese, torta de limão de sobremesa. Passei sexta e sábado inteiros na cozinha. Cozinhar sempre foi minha terapia. Cada corte de faca, cada tempero medido, cada panela no fogo era uma forma de meditação. No sábado à noite, Dr. Maurício ligou. Tudo pronto para o amanhã? Tudo. Você está preparada emocionalmente? Olhei pela janela do meu quarto. A noite estava clara, lua cheia iluminando o quintal. Estou. Então, amanhã, ao meio-dia, nós executamos. Desliguei o telefone. Tomei um banho quente. Escolhi a roupa que ia usar. Um vestido azul marinho, elegante, discreto, os brincos de pérola, sapato baixo preto, cabelo preso num coque. Dormi como uma pedra. No domingo, acordei às 6 da manhã. O dia tinha amanhecido lindo. Céu azul, sol forte, temperatura agradável. Desci para a cozinha, preparei café, ouvi os passarinhos cantando lá fora. Às 11, comecei a montar a mesa. Toalha de linho branca, prataria que ganhei de casamento, taças de cristal, guardanapos dobrados em formato de flor. A mesa parecia uma capa de revista. 11h30, coloquei a comida nas travessas. Meio-dia em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, alisando o vestido, ajeitando o cabelo. Fui até a porta e abri. Samuel e Thaís estavam ali. Ela de vestido branco, ele de camisa social azul. Pareciam um casal perfeito de comercial de margarina. Entrem. Entraram. Sentiram o cheiro da comida. Nossa, mãe, você caprichou, Samuel disse com os olhos brilhando. Thaís apenas sorriu. Aquele sorriso falso. A mesa está posta na sala de jantar. Vamos? Fomos. Eles sentaram. Eu trouxe as travessas, uma por uma. A bacalhoada fumegante, o arroz perfumado, as batatas douradas. Vou pegar uma coisa antes de começarmos, falei. Saí da sala, subi as escadas, entrei no meu quarto, peguei a pasta preta que estava em cima da cama. Desci. Quando entrei na sala de jantar de novo, os dois estavam conversando baixo, rindo de algo. Parei na porta, respirei fundo e entrei. Coloquei a pasta preta bem no centro da mesa, empurrando as travessas de comida para o lado. O sorriso deles morreu. Antes de comermos, falei, com voz firme e fria. Precisamos resolver uns assuntos. Abri a pasta e comecei a tirar os documentos, um por um. Coloquei o primeiro documento na mesa, o extrato bancário da conta conjunta, com marca-texto amarelo nos valores desviados. R$ 243.780, falei, olhando diretamente para Thaís. Foi isso que você transferiu da conta conjunta com meu filho para sua conta pessoal nos últimos 8 meses. A cor sumiu do rosto dela. Samuel pegou o extrato, começou a ler. Vi as mãos dele tremendo. Amor, eu posso explicar. Thaís começou. Explicar o quê? Cortei seco. Que você roubou do seu próprio marido. Coloquei o segundo documento, os prints das conversas com a Fernanda. Aquela velha gagá não vai nem perceber. O Samuel é muito mole, faço o que quero com ele. Uma louca carente. Li em voz alta, cada palavra saindo como uma lâmina.
Foi assim que você se referiu a mim e ao seu marido. Samuel leu os prints. O rosto dele foi passando de branco para vermelho. As mãos começaram a tremer mais ainda. Thaís, que conversa é essa? A voz dele saiu rouca. Samuel, eu estava brincando, foi besteira. Você sabe como é conversa de... Conversa de quê? Gritou. Meu filho gritou pela primeira vez em anos. Você chamou minha mãe de Gagá, disse que me manipula. Coloquei o terceiro documento. A foto da procuração falsificada. Isso aqui é a tentativa de falsificação da minha assinatura. Falei, a voz cada vez mais fria. Para vender minha casa. A casa que eu construí. Tijolo por tijolo. Com meu suor. Thaís se levantou, tentando pegar o papel. Eu fui mais rápida. Puxei de volta. Senta. Ela sentou. As lágrimas já começando a escorrer. Lágrimas falsas. Eu conhecia aquelas lágrimas. Já tinha visto ela usar com o Samuel milhares de vezes. Coloquei o quarto documento. A conversa com o despachante. 5.000 reais. Foi o que você ofereceu para alguém falsificar minha assinatura. 5.000 para roubar 3.600.000 de mim. 3 milhões? Samuel sussurrou. A casa vale isso? Vale. E ela já tinha até corretor avaliando. Já tinha apartamento escolhido para comprar com meu dinheiro. Coloquei mais papéis. As conversas com os corretores. As fotos do apartamento em Moema. O plano detalhado de venda. Samuel estava com a cabeça entre as mãos, os cotovelos na mesa, respirando pesado. Tem mais, falei. Coloquei o quinto documento. A conversa com o Dr. Henrique. Você tentou subornar um médico. 50.000 reais por um laudo falso, dizendo que eu tinha demência. Para me internar, me tirar da minha própria casa, assumir meus bens. Eu não ia fazer isso. Foi só uma ideia maluca. Eu nunca ia... Cala a boca. Minha voz saiu tão gelada que até eu me assustei. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu passei 67 anos nessa terra para ser enganada por uma golpista de 32? Thaís começou a chorar alto agora. Soluços dramáticos. As mãos no rosto. Por favor, dona Marlene, eu errei. Eu sei que errei, mas eu posso consertar, eu posso devolver o dinheiro, eu posso... Pode nada. Coloquei o último documento. Meu laudo médico completo. Enquanto você tentava me declarar louca, eu fui em 3 médicos diferentes. Neurologista, psiquiatra, geriatra. Todos atestaram. Capacidade mental plena, memória perfeita, raciocínio lógico preservado. Tudo registrado em cartório, com data reconhecida. Empurrei o documento para ela. Então, não adianta tentar me pintar como senil. Não adianta tentar dizer que eu estou confusa. Eu estou mais lúcida do que nunca. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que preenchia cada canto daquela sala. Samuel levantou. Começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Eu não acredito, ele sussurrava. Eu não acredito que você fez isso. Que você planejou roubar minha mãe. Samuel, amor. Eu não ia fazer nada disso, eram só ideias, Eram só ideias? Ele gritou. Gritou tão alto que eu até dei um passo atrás. Você desviou 200.000 reais, tentou falsificar documento, tentou internar minha mãe. Filho, falei baixo. Ele se virou para mim, os olhos vermelhos. Senta. Ele sentou, tremendo, respirando pesado. Olhei para os dois, para o meu filho, que eu amava mais que minha própria vida, mas que me traiu com seu silêncio, e para aquela mulher que tentou destruir tudo que eu construí. Agora vocês vão me ouvir, e vão ouvir em silêncio. Thaís tentou falar, mas eu levantei a mão. Silêncio, eu disse. Ela fechou a boca. Eu passei 40 anos da minha vida construindo essa casa. Trabalhei como faxineira, como cozinheira, como costureira. Acordava às 5 da manhã, voltava para casa às 10 da noite. Meu marido trabalhava igual. A gente juntou cada centavo, comprou esse terreno quando não passava de mato, construiu tijolo por tijolo. Eu carreguei saco de cimento nas costas quando estava grávida de 7 meses do Samuel. Pintei parede, instalei luminária, plantei cada árvore do quintal. Minha voz estava firme, mas por dentro, meu coração estava partido. Quando o Antônio morreu, eu pensei em vender, ir para um lugar menor, mas não vendi. Sabe por quê? Por causa do Samuel. Porque essa casa era a memória do pai dele. Porque eu queria que meu filho tivesse um lugar para sempre voltar.
um lugar seguro, um lar. Olhei para o Samuel. Ele estava chorando, lágrimas grossas descendo pelo rosto. E você, filho? Você ficou quieto quando ela me humilhou. Você olhou para o chão quando ela jogou dinheiro em mim. Você disse que eu era grudenta, que vocês precisavam de espaço. Mãe, Não, cortei. Não vem com desculpa agora. Você escolheu. Naquele dia você escolheu ela. Escolheu o lado dela, contra mim. Ele colocou as mãos no rosto e soluçou. Respirei fundo. Agora vinha a parte mais difícil. Vocês têm duas opções. Primeira opção: eu levo tudo isso para a delegacia. Processo por tentativa de estelionato, falsificação de documento particular, apropriação indébita. Thaís vai responder criminalmente. Pode pegar de 2 a 5 anos de reclusão. E civilmente, eu processo ela por danos morais. E ganho. Qualquer juiz que veja esse dossiê vai condenar ela. Thaís ficou branca. Branca como papel. Segunda opção. Continuei. Vocês assinam os documentos que eu vou apresentar agora. Sem discutir, sem negociar. Tirei mais papéis da pasta. Documentos preparados pelo Dr. Maurício. Primeiro documento. Separação total de bens. Você, Thaís, renuncia a qualquer direito sobre os bens do Samuel. Qualquer propriedade, qualquer herança futura, qualquer conta bancária. Nada. Zero. Coloquei o papel na frente dela. Segundo documento. Devolução integral dos R$ 243.780 desviados, em até 90 dias. Se não pagar, vai para a justiça. Com juros e correção. Mais um papel. Terceiro documento. Termo de afastamento. Você se compromete a não se aproximar de mim, da minha casa, dos meus bens, não tentar contato, não enviar mensagem, não aparecer aqui. Se violar, medida protetiva. Outro papel. E quarto documento. Vocês saem da minha casa. Tem 30 dias para arrumar outro lugar para morar. Minha casa, minhas regras, e a regra agora é: aqui não mora quem me traiu. Samuel levantou a cabeça. Mãe, não faz isso. Eu sei que eu errei, mas... Samuel, você tem 38 anos. Você é arquiteto. Você ganha bem. Você é plenamente capaz de alugar um apartamento e viver sozinho. Ou com ela. Ou com quem você quiser. Mas não aqui. Não embaixo do meu teto. Não mais. Ele fechou os olhos. Novos soluços sacudindo o corpo dele. Vocês têm 5 minutos para decidir. Falei. Ou assinam tudo. Ou eu ligo pro Dr. Maurício. E a gente vai pra delegacia. Agora. Peguei meu celular do bolso. Coloquei em cima da mesa. O número do Dr. Maurício já discado, só esperando eu apertar o botão de chamar. Thaís olhou para os documentos, depois para mim, depois para o Samuel. Amor, ela sussurrou. Fala alguma coisa. Samuel não falou nada. Só continuou com a cabeça baixa, chorando. 4 minutos, falei. Thaís pegou a caneta. As mãos dela tremiam tanto que a caneta quase caiu. Onde eu assino? Apontei. Ela assinou. Primeiro documento, segundo, terceiro, quarto. Quando terminou, ela jogou a caneta na mesa e levantou. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora hoje mesmo. Ótimo, respondi. Ela olhou para o Samuel. Você vem comigo? Samuel finalmente ergueu a cabeça. O rosto dele estava destruído. Olhos inchados, nariz vermelho, boca tremendo. Eu preciso de tempo para pensar. Samuel, eu sou sua esposa. Você é uma golpista, ele gritou. Você tentou roubar minha mãe. Como você quer que eu vá com você? Thaís ficou ali, parada processando. Então soltou uma risada amarga, sem humor. Entendi, você vai ficar do lado dela. Sempre foi assim mesmo, mamãezinho, filho de mamãe. Sai daqui, ele gritou levantando. Sai da minha frente antes que eu faça algo que eu vá me arrepender. Thaís me deu um último olhar, um olhar cheio de ódio puro. A senhora acha que ganhou, mas não ganhou nada, só perdeu seu filho. Olhei de volta para ela, sem medo, sem tristeza. Eu prefiro perder meu filho do que perder minha dignidade. Ela bufou, pegou a bolsa e saiu da sala. Ouvi os passos dela subindo a escada, portas se abrindo e fechando, coisas sendo jogadas. 30 minutos depois, ela desceu com 3 malas. Passou pela sala sem olhar pra gente. A porta da frente bateu, e ela se foi. Silêncio. Samuel ainda estava de pé, parado no meio da sala, olhando para a porta. Então ele se virou para mim. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Eu fui um idiota, um cego, um covarde. Olhei para o meu filho,
pro homem que eu gerei, que eu criei, que eu amava mais que tudo. Samuel, eu aceito seu pedido de desculpas, mas aceitar desculpas não significa que está tudo bem. Você me machucou, profundamente. E isso não vai curar da noite pro dia. Eu sei, mas deixa eu consertar. Deixa eu provar para a senhora que eu mudei. Respirei fundo. Você tem 30 dias para arrumar um lugar. E depois a gente conversa. Devagar, no nosso tempo. Mas mãe, sem mais, Samuel. Você precisa aprender a viver sozinho. A ser homem. A não precisar de mim. E eu preciso aprender que meu filho não é mais aquele menino que dependia da mamãe para tudo. Ele assentiu, chorando baixo. Agora, vai pro seu quarto. Eu preciso ficar sozinha. Ele saiu. Ouvi os passos pesados dele subindo a escada. Fiquei ali, sozinha na sala de jantar, a comida esfriando na mesa, as flores murchando no vaso. Sentei, olhei para a pasta preta, para todos aqueles documentos, e pela primeira vez em meses, senti paz. Nos dias seguintes, o clima da casa era pesado. Samuel evitava cruzar comigo. Comia no quarto, saía cedo, voltava tarde. Estava procurando apartamento, eu sabia. 2 semanas depois, ele me encontrou na cozinha. Mãe, achei um lugar. Vou assinar contrato amanhã. É um apartamento pequeno em Pinheiros. 1 quarto, cozinha americana. Que bom, filho. Posso te pedir um favor? Olhei para ele. Me ajuda a carregar as caixas? No sábado? Pensei em dizer não, em manter a distância. Mas então olhei para os olhos dele e vi que meu filho estava realmente tentando. Posso. No sábado, ajudei. Carregamos caixas para o Onix dele. Roupas, livros, o computador, os materiais de trabalho. Levamos 3 viagens. Quando terminamos, ele ficou parado na porta do apartamento novo, olhando para mim. Mãe, obrigado. Por tudo. Pela ajuda. Por não ter me denunciado junto com ela. Eu nunca ia te denunciar, Samuel. Você foi idiota, mas não é criminoso. Ela é. A senhora acha que um dia vai me perdoar? Olhei para o meu filho, para o homem de 38 anos que parecia um menino perdido. Samuel, eu já te perdoei, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que está tudo como antes. Você quebrou minha confiança, e confiança demora para ser reconstruída. Ele assentiu, os olhos marejados. Vou reconstruir, juro. Abracei meu filho, um abraço apertado, senti o cheiro dele, o mesmo cheiro de quando era criança, misturado com o perfume de homem adulto. Eu sei que vai. 3 semanas depois, Thaís depositou a primeira parcela da devolução do dinheiro, R$50 mil. O Dr. Maurício confirmou que ela estava cumprindo o acordo. E quanto a mim, lembra daquele dinheiro que ela jogou no chão? As notas que peguei uma por uma? Contei. Eram exatamente R$12.500. Sabe o que fiz com eles? Doei. Doei para o abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica do bairro. Porque eu entendi que violência não é só física. Violência é psicológica também. É te fazer sentir pequena, invisível, descartável. E eu recusei a ser descartada. 6 meses se passaram desde aquele domingo. Thaís sumiu. Voltou para a cidade natal dela, no interior de Minas Gerais. Consegui saber por uma conhecida que ela voltou a morar com os pais, que o casamento dela e do Samuel foi oficialmente anulado e que ela está respondendo a um processo trabalhista por ter desviado dinheiro da empresa onde trabalhava como social media. Parece que roubar era um hábito dela. Não foi só comigo. Samuel mora sozinho no apartamento em Pinheiros. A gente se fala toda semana. No começo era difícil. As conversas eram curtas, formais, cheias de silêncios constrangedores. Mas aos poucos foi melhorando. Ele começou terapia. Me contou isso num almoço que fizemos num restaurante japonês perto da casa dele. Mãe, minha terapeuta disse que eu tinha uma dependência emocional, que eu sempre precisei de validação feminina. Primeiro da senhora, depois da Júlia, depois da Thaís, e que por isso eu me deixei manipular. Olhei para o meu filho, para o homem que estava tentando se reconstruir. E como você está lidando com isso? Está sendo difícil. Às vezes eu me odeio. Odeio por ter sido tão cego, por ter magoado a senhora, por ter deixado aquela mulher entrar na nossa vida. Samuel, se odiar não vai consertar nada. Você errou, feio, mas está tentando consertar. E isso é o que importa. Ele pegou minha mão por cima da mesa. A senhora é incrível, mãe. Depois de tudo que eu fiz,
A senhora ainda me recebe, ainda conversa comigo, porque eu sou sua mãe, e mãe perdoa. Mas perdoar não significa ser trouxa. Se você pisar na bola de novo, as consequências vão ser outras. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Não vou pisar. Hoje, 8 meses depois, a vida está diferente. Eu reformei minha casa. Transformei o segundo andar inteiro, onde Samuel e Thaís moravam, num ateliê de costura. Comprei 3 máquinas industriais. Dei aulas de costura gratuitas para as meninas do bairro. Ensino a fazer roupas, bordados, reformas. Todo sábado de manhã, minha casa fica cheia de risadas, conversas, barulho de máquina trabalhando. Me sinto útil de novo, mas de um jeito diferente. Não estou servindo, estou compartilhando. Voltei a viajar, coisa que eu e Antônio sempre sonhamos, mas nunca fizemos porque o dinheiro era contado. Fui para Campos do Jordão com a dona Lourdes. Ficamos num hotel charmoso, tomamos chocolate quente, passeamos de bondinho. No passeio, conheci um senhor viúvo, seu Marcelo, 72 anos, ex-engenheiro aposentado, sorriso gentil, olhos azuis atrás dos óculos. A gente conversou a viagem inteira. Sobre filhos, sobre perder os cônjuges, sobre recomeçar na terceira idade. Ele me pediu o telefone. Eu dei. Hoje a gente se fala quase todo dia. Não é namoro, ainda não, mas é uma amizade gostosa. Ele me faz rir, me faz sentir bonita, me faz lembrar que a vida não acabou só porque eu tenho 67 anos. Comecei a acordar todo dia com vontade de viver de novo. Meu jardim está florido. Plantei rosas, lírios, jasmim. Todo dia de manhã, tomo meu café na varanda dos fundos, olhando as flores, ouvindo os passarinhos. Leio meus livros, assisto minhas novelas, falo com minhas amigas. Minha casa voltou a ser minha vida voltou a ser minha. Semana passada, Samuel veio almoçar aqui, pela primeira vez desde que ele saiu. Ele chegou com um buquê de flores, margaridas brancas, minhas favoritas. Mãe, posso entrar? Sorri. Pode. Almoçamos. Conversei sobre o ateliê, sobre as meninas que estão aprendendo a costurar, sobre a viagem que estou planejando para Porto Seguro com a dona Lourdes e o grupo da igreja. Ele contou sobre um projeto grande que conseguiu, uma reforma de um prédio comercial no Itaim, que está ganhando bem, que está juntando dinheiro para trocar o carro, que está saindo com uma moça, uma professora, conheceu no prédio dele, se conhecendo devagar, sem pressa. Aprendi, mãe. Aprendi que não posso pular etapas, que não posso achar que mulher é troféu ou salvação, que antes de ser marido de alguém, eu preciso ser eu mesmo. Fiquei orgulhosa, realmente orgulhosa. Depois do almoço, ele lavou a louça. Insistiu. Eu deixei. Quando foi embora, me abraçou na porta. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você, Samuel, mas também nunca mais vou me anular por você. Eu sei. E está certo. Fiquei na porta vendo ele ir embora. O carro dele sumindo na esquina. Voltei para dentro. Sentei no sofá da sala, aquele sofá onde a Thaís jogou dinheiro em mim. Olhei em volta, pros quadros na parede, pro piso de madeira, pro relógio alemão, pela foto do Antônio no aparador. A gente conseguiu, amor. Sussurrei pra foto. A gente protegeu o que era nosso. Ontem à noite, antes de dormir, peguei meu diário. Um caderno velho que eu escrevo desde que o Antônio morreu. É onde coloco meus pensamentos, minhas dores, minhas alegrias. Escrevi. Hoje completam 8 meses desde o dia em que me jogaram no chão. Literalmente. Jogaram dinheiro na minha cara e me mandaram sumir. Mas eu não sumi. Levantei. E quando levantei, eles descobriram que eu nunca precisei deles para ficar de pé. Aprendi que amor sem respeito não vale nada. Que ser mãe não é ser capacho. Que dignidade não tem preço, e que 70 anos de idade não significam que você virou invisível. Hoje eu durmo na minha cama, na minha casa, com minha consciência tranquila, porque eu venci. Não venci destruindo eles, venci me reconstruindo. E essa é a maior vitória de todas. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi. Eu aprendi uma coisa nessa vida. Perdoar não é aceitar. Amar não é se anular. Ser mãe não é ser escrava. Se você está passando por algo parecido, sendo desrespeitada pela própria família, sendo usada, sendo descartada, eu quero te dizer uma coisa. Levanta. Você tem mais força do que imagina. Você construiu mais do que eles podem destruir. E sua dignidade vale mais que qualquer mansão,
qualquer relacionamento, qualquer paz familiar falsa. Não abaixe a cabeça. Não aceite migalhas. Não suma só porque mandaram. Fica, luta e vence. Porque vitória não é eles rastejando de volta pedindo perdão. Vitória é você dormindo em paz, sabendo que não traiu a si mesma. E se você gostou dessa história, se ela te tocou, se ela te fez pensar, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir isso, com suas mães, suas tias, suas amigas, porque dignidade se multiplica quando é compartilhada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo me contando o que você faria se estivesse no meu lugar. E clica na próxima história que está aparecendo na sua tela agora, porque tem muita história de mulher forte ainda para você conhecer. Um beijo no coração de vocês. E lembrem-se, você nunca está velha demais para recomeçar.